Mas como é que fica o tempo por esses dias aqui no Brasil, hein? Uma frente fria começa a dominar o clima em boa parte do país. Pode, então, preparar o cobertor, o agasalho, porque tem queda nas temperaturas. Quem chega para analisar tudo isso para a gente é o doutor em meteorologia e coordenador de operações do CEMADEM, o Giovanni Dolif. Giovanni, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Muito boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer o nosso. Eu estou curiosa demais, porque eu estava olhando aqui nos bastidores durante o intervalo, essa sua imagem aí atrás, em tempo real, tem uma espécie de número 3 aí. O que significa, Giovanni? É uma coincidência, Kelly. E esse formato aqui, que eu vou indicar agora com o dedo, ó, aqui, né? A gente vem para cá e parece um 3 aqui. Na verdade, são duas ondas frontais. O que é uma onda frontal? Uma onda frontal ela tem uma circulação de baixa pressão e uma frente fria que sai dela. Então, tem uma circulação de baixa pressão aqui entre o norte da Argentina e o Rio Grande do Sul, onde está formando uma baixa pressão, um ciclone que vai causar muito vento no Rio Grande do Sul, principalmente na faixa leste. E dele está saindo uma frente fria, que é essa faixa aqui, ó. A parte de cima do 3 é uma frente fria, então tem o ciclone aqui no meio do 3 e outra frente fria com outro ciclone aqui embaixo, né? E é esse conjunto que está permitindo essa grande incursão de ar frio, porque esses ciclones funcionam como engrenagens aqui, girando no sentido horário. Então, pela Argentina, o ar frio vai subindo e entrando pelo Brasil. Eu estava olhando agora há pouco o estado, a situação desse momento, né? Como é que está a progressão desse ar frio, e vi que em Cuiabá, chegou agora há pouco, meio-dia, a temperatura estava 19 graus. No mesmo dia, no mesmo horário ontem, a temperatura era de 31 graus, então caiu 12 graus já a temperatura em Cuiabá, e é interessante porque não chegou ainda em São Paulo, né? Aliás, em Porto Alegre, no aeroporto de Canoas, no mesmo horário, para 19 graus, a mesma temperatura, Porto Alegre e Cuiabá. Então isso é uma característica atípica dessa massa de ar frio. Diferente da maioria delas que vem pelo oceano, essa está vindo pelo continente, está entrando primeiro pelo continente e depois ela vai entrando no restante do Brasil. Pois é, e esse frio todo deve continuar até quando, né? E a gente deve sentir, por exemplo, em São Paulo, quando que deve chegar de uma forma mais intensa? Essa noite, noite de hoje para amanhã, né, quarta para quinta, a gente tem a entrada do ar frio. Só que como ele está vindo continental, ele está vindo um ar mais seco. Então, agora, sim, o céu, né, tem algumas nuvens, até alguma chuva na cidade de São Paulo, alguns pontos do estado de São Paulo, mas é essa frente fria que está vindo pelo interior, vai perdendo força, porque não tem muita umidade, perde força em termos de chuva, mas o ar frio vai entrar essa noite, então amanhã deve ser um dia, não com chuva, já um dia de sol, mas em vez de estar ventando esse vento mais abafado de hoje, que está ventando muito na cidade de São Paulo, vai estar um vento mais frio. E aí a temperatura mais baixa vai acontecer na madrugada seguinte, na madrugada de sexta-feira, manhã de sexta-feira, deve amanhecer com as temperaturas mais baixas do ano até agora, temperaturas de apenas um dígito, quer dizer, abaixo de 10 graus. Em áreas em volta de São Paulo, áreas mais frias, pode até ter alguns pontos com geada, e isso pode acontecer em outros lugares do estado também. Giovanni, você sabe que eu estava dando uma olhadinha aqui, né? Porque quando você aparece, a produção aqui, todo mundo já começa a buscar imagens pelo Brasil. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer alguma imagem para a gente repercutir em cima. Mas, além do Rio Grande do Sul e de São Paulo, que a gente está comentando, qual outra região ou cidade do país que merecem realmente, assim, um alerta, hein? Olha, Kelly, ainda falando do Sul, vou até entrar em mais detalhe. Vou aproveitar, antes de responder a sua pergunta e falar de outras áreas, vou detalhar um pouco mais ali o Rio Grande do Sul, porque eu tenho aqui na tela o mapa de alertas do CEMADEM, que mostra lá no Rio Grande do Sul alguns alertas vigentes nesse momento, alertas de inundação, porque choveu bastante aqui na região de Alegrete e Quaraí. O rio transbordou. Algumas áreas que frequentemente são alagadas, né, já avisados, a Defesa Civil atuou, né? É uma situação muito mais tranquila do que foi um ano atrás, aquele desastre no Rio Grande do Sul. A cidade de Porto Alegre está com alerta moderado, porque com esse ciclone de hoje para amanhã deve chover muito. Aliás, em Porto Alegre, para os gaúchos, o clima vai ficar bem desagradável. Muito frio, né? Mesmo para quem gosta de frio, não vai estar agradável, porque vai estar com muito vento, né? Ventos fortes em Porto Alegre, aqui em todo o leste do estado, ventos que podem passar de 60, 80 km por hora, no mar até acima de 100 km por hora.
e bastante chuva também. Então, vento, chuva e muito frio. Bom, e com frio, então, só para completar essa parte do Rio Grande do Sul, tem chance de nevar nas serras gaúcha e catarinense, inclusive em cidades que não costumam ter a neve com tanta frequência, ali Canela, Gramado, né, uma cidade turística bastante visitada, pode ter neve aí nessa próxima noite, madrugada, até amanhã de manhã. Bom, agora olhando então para outras áreas do país, a gente tem alertas aqui na região amazônica, tá? Por conta do período do ano em que a gente tem a cheia de alguns rios ali, Negros, Solimões, parte do Amazonas. Então, no noroeste do Amazonas e também na região de Manaus, alguns alertas de nível alto por conta desse nível dos rios mais elevado, né? E que ainda deve continuar elevado por alguns dias, talvez algumas semanas. No mais, a situação é tranquila, é mais centrada da massa de ar frio mesmo, que deve chegar, inclusive por falar em região norte, esse ar frio chega até Rondônia, até no Acre, a temperatura deve cair. É a massa de ar frio que vai abranger a maior parte do território brasileiro que a gente já teve esse ano. Pois é, estava em Rondônia até ontem, um calorão. Para a gente que é de São Paulo, aqui a gente estranha porque realmente é um calor mais úmido, né? Por conta da floresta. Mas já que você falou de Gramado, de Canela, vamos trazer uma imagem diferente hoje para você, Giovani, de Campos do Jordão. Em São Paulo, a temperatura neste momento é de 21 graus por lá. Uma cidade também muito turística, muito bonita e charmosa, né? Bastante. Bonita, charmosa, uma região mais alta, portanto, temperaturas mais baixas. Campos do Jordão fica em torno de 1.600, 1.700 metros de altitude. Comparado com São Paulo, que é 700, 800, é o dobro da altitude, né? Por isso a temperatura lá costuma ser bem mais baixa. Hoje é um dia que a gente está com bastante vento, e ali na região de Serra, região mais alta, venta mais, mas ainda é um vento quente, está vindo de norte, no interior do continente. Então, aí em Campos do Jordão e também no Vale do Paraíba e Litoral Norte, né, que são regiões próximas, a frente fria está passando essa noite, de hoje para amanhã, e aí entra um ar mais frio, as temperaturas vão cair. Campos do Jordão, que já é fria, né, pode inclusive ter, naquela madrugada de sexta-feira, que eu falei que na capital paulista vai ter as temperaturas mais baixas, vai ter também as temperaturas mais baixas ali em Campos do Jordão, temperaturas que podem ficar abaixo dos 5 graus. Então, não dá para descartar também alguma geada, que seria a primeira do ano, ali na região de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Giovani, agora imagens ao vivo da capital paulista. Neste momento, 25 graus de temperatura. A gente confere imagens aí da Avenida Paulista. Olha, tá bonito. De bem que você falou que o frio vai chegar mais tarde, né? Tá um céu diferente, né? A gente percebe que não tem aquelas nuvens, aqueles algodões que a gente costuma ver. Tem nuvens mais alongadas, né? A gente chama de nuvens médias, são autoestratos, né? E são nuvens da frente fria que está começando a se aproximar. Pode causar alguma chuva, mas não tem previsão de temporais, apesar de estar um pouco cinza, né? Não tem previsão de temporais. São nuvens que são sobras de tempestades que aconteceram mais para o oeste. Essa frente fria está vindo de oeste, está vindo de Mato Grosso do Sul, do norte do Paraná, ela está vindo do interior para a costa, uma trajetória menos comum. Por isso a gente vai ver formações de nuvens diferentes. Bom, então sem esse risco de tempestades temporais, ainda assim com muito vento hoje, no aeroporto de Congonhas, agora há pouco, a gente teve rajadas de vento de 31 nós, que corresponde a quase 60 km por hora. É bastante vento, né, para operações de voo, aviões, helicópteros, né, os pilotos precisam ficar mais atentos com esses ventos mais fortes que estão acontecendo hoje na capital paulista. E aí, esse ar, essa noite, né, vira o vento, não vira muito, porque vai continuar vindo de oeste, mas vai deixar de ser um ar mais quente para ser um ar mais gelado entrando essa noite aí em São Paulo. Giovani, agora a gente segue ao vivo para o Rio de Janeiro, imagens do serviço de streaming Earthcandle, isso, agora sim, é Copacabana, onde a temperatura neste momento é de 30 graus. E o que a gente pode dizer para o pessoal do Rio de Janeiro? Aproveita hoje esses 30 graus. Amanhã o tempo começa a mudar e vai entrar um ar frio também. Não tem previsão de chuva, muita chuva, mas vai estar um ar mais frio, né? Já não vai estar tão agradável de curtir a praia como está hoje. Então a frente fria passa e aquela história, como ela está vindo mais continental, ela não vem muito úmida. Quando ela vem para o oceano, sim, causa muita chuva. Então vai ser mais nuvem que a gente deve ter no Rio amanhã, nuvem, vento, então temperaturas mais baixas, mas com pouca chance de chuva.
Giovani, você sabe que a voz do povo, ela é poderosa, não é verdade? E acabaram de perguntar aqui para mim no ponto seguinte, será que vai fazer frio esse ano, mais frio? Porque a gente acabou de dizer que existe uma estimativa, né, de aumento sempre de temperatura, ano após ano a gente está batendo recorde. Mas e aí, esse frio será que vem para esse ano ou não? Tem que aproveitar para usar o agasalho agora, usar a bota agora, que depois o calor volta com tudo. Qual que é a sua análise? Olha, Kelly, esse ano a gente não está com o fenômeno El Niño, que costuma esquentar um pouco mais aqui o inverno no Brasil. Estamos com neutralidade, também não está Laninha estava no começo do ano, ficou neutro. Então não tem um indicador climático que diga que a gente tenha um inverno muito quente, né? Quando a gente fala desse 1,5 graus, é na média do planeta, né? Não quer dizer que em todas as regiões vai ser a mesma coisa. Tem regiões que vai ficar ainda mais quente do que isso, mas outras vai ficar mais frio. No ano passado e até no começo desse ano, por exemplo, aqui na América do Sul, a Argentina, o centro-sul da Argentina, tem tido temperaturas muito mais baixas do que a média, né? É uma pequena região, né, que está se comportando diferente do planeta. Então, localmente, a gente pode ter comportamentos diferentes da média do planeta. Bom, então esse inverno a gente não espera grandes anomalias, deve ser o inverno mais próximo da média, o que significa um inverno possivelmente um pouco mais frio do que nos últimos 2 anos, tá? Para as próximas semanas, inclusive, agora em junho, eu estava olhando as previsões hoje e tem chance de a gente ter um pouco mais de umidade, um pouco mais de chuva. E durante o inverno, a umidade está associada a frio, né? Então, talvez não tendo temperaturas mínimas muito baixas, mas dias mais a menos, né? Então, seria um inverno em torno da média, que é um pouco mais frio do que foi nos últimos 2 anos. Giovani, sempre legal ter você com a gente, viu? A gente aprende muito. Uma boa tarde para você, até a próxima. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até.